Boa tarde, pessoal do Francisco de Assis, todo o pessoal da internet que estão nos acompanhando agora. Em nome de Jesus, para esse nosso encontro bendito. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou Marcelo, sou um voluntário da Casa Geraldo Ferreira, em Santo André. Também sou voluntário na Casa de Timóteo, em São Bernardo. Também aqui em São Bernardo temos um trabalho com dependentes químicos, onde nós auxiliamos. E também sou um expositor da USE Municipal de Santo André. Então, se você não conhecia o Marcelo, muito prazer, é uma alegria muito grande nos reunirmos, mesmo que virtualmente, mas em corações, para falarmos um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus. Essa bússola, esse norte na nossa caminhada, essa nossa existência, essa nossa encarnação. Já que através da doutrina espírita nós sabemos que estamos aqui em mais uma passagem, e é nesta passagem que nós gostaríamos de agradecer muito à Casa Francisco de Assis por este encontro sobre o Evangelho de Jesus. Que, como nós dissemos, é um caminho a ser seguido por nós. Claro, desde que queiramos. Importante, desde que saibamos onde queremos chegar. Desde que saibamos quais os nossos objetivos, as nossas conquistas que queremos, as nossas transformações que queremos. É como se nós estivéssemos perdidos. Um carro, há um tempo atrás, provavelmente nós precisaríamos ter o famoso guia. E aí nós já entregamos mais ou menos a nossa idade, né? Porque faz tempo que acabou o guia. Mas os mais experientes vão saber do que eu estou falando. Quando você estava perdido, você procurava no guia uma rua próxima, uma avenida próxima, para que você pudesse chegar ao local que você gostaria de chegar, que você precisaria chegar. Mas havia uma outra situação, claro, se você não tivesse o guia guardado no porta-luva do seu carro. Você poderia também pedir a informação para alguma pessoa, né? Você provavelmente abriria o vidro do carro, perguntaria para a pessoa: você conhece a rua tal, ou a avenida tal, ou lugar tal? Às vezes a pessoa não saberia onde é, e se tudo desse muito certo, ela não ia te dar informação, ela ia dizer: olha, eu não conheço, eu não sou daqui, eu nunca ouvi falar nessa rua, nesse lugar. Mas poderia haver uma condição pior até. A pessoa não saber realmente onde era esse lugar que você queria chegar, mas mesmo assim querer te dar as coordenadas, vamos dizer assim. Só que a pessoa não conhecia o lugar, não sabia onde era. Então ela ia te dar uma coordenada errada. E você provavelmente faria um caminho bem incorreto, até descobrir, até perceber que você estava completamente perdido. Né? E aí o seu objetivo já não era mais chegar onde você queria no início da história, mas sim simplesmente voltar para onde você estava. Você descobre que nem era tão ruim assim. Com o passar do tempo, evidentemente, as coisas melhoraram. Hoje nós temos o GPS, temos o Google, temos o WhatsApp, temos outras ferramentas com o avanço da tecnologia que nos facilitam muito. Por que nós estamos dizendo isso? Porque às vezes nós nos encontramos tão perdidos, espiritualmente falando, humanamente falando, que nós não sabemos para onde ir. E muitas vezes nós, no momento de angústia, de tristeza, nós até perguntamos e buscamos em alguns recursos o caminho a ser seguido. Mas nem sempre a resposta vem da maneira correta. Às vezes a intenção das pessoas é realmente muito boa para nos ajudar a achar um caminho. Mas como eu disse, como eu dei o exemplo, muitas vezes elas também não conhecem o caminho certo para chegar
no local onde você imagina, onde você deseja. Até porque é muito complexo entender onde a outra pessoa quer chegar. Se nós conseguirmos dar conta de saber onde nós queremos chegar, eu acho que já está bom, né? Nós já podemos buscar um caminho. E nesse sentido, a religião ela tem um papel extremamente importante. E nós não vamos aqui defender A ou B ou criticar A ou B, longe disso. Mas a doutrina espírita, ela nos dá um norte, nos dá uma direção como seres humanos, como espíritos imortais. E essa talvez seja a sua grande diferença, vamos dizer assim, em relação às outras religiões e filosofias, sabendo, claro, que todas elas têm a sua grandiosidade, a sua preciosidade nos seus ideais. E por que a doutrina espírita tem esse diferencial? Primeiro, pelo que nós falamos, de nos instruir como espíritos imortais. E segundo que a máxima da doutrina espírita é que fora da caridade não há salvação. E como então nós podemos fazer caridade? Nós tratamos muito disso nas casas espíritas, nos evangelhos, nas escolas que nós participamos. Há várias formas de nós fazermos caridade. Evidentemente, auxiliar os nossos companheiros de jornada, orientá-los, ampará-los, demonstrarmos o nosso amor, o nosso carinho, o nosso respeito por eles, sem dúvida seja uma das maneiras mais brilhantes de se colocar isso em prática. Mas algumas pessoas ainda têm dificuldades. Mas ainda existe a caridade material, que ela é sempre bem-vinda. E nós estamos vivendo um momento muito difícil da humanidade, em que todos os recursos, em que todas as formas de caridade são muito bem-vindas. Mas é interessante como, buscando o Evangelho de Jesus, a Bíblia e o Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos que o caminho para nós sermos felizes praticando a caridade passa por um ponto extremamente importante, e eu diria muito incomum em todas as situações, que é a prática do perdão. Porque se nós dermos coisas a algumas pessoas, se nós dissermos coisas a algumas pessoas que talvez tenham sido nossos desafetos ou tenhamos tido algum tipo de problema, nós vamos ajudar sim. Mas enquanto nós não experimentarmos o sentimento do perdão nos nossos corações, provavelmente nós não teremos paz. Provavelmente nós não ficaremos em paz. Por uma questão muito simples, porque a mágoa é algo que pesa realmente na nossa alma, no nosso espírito. Então a necessidade de perdoar é extremamente grande. E dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, no item 7 do Evangelho de Mateus, há uma passagem muito interessante narrada pelo evangelista. Quando ele diz que uma pessoa está fazendo uma oferenda, fazendo a sua oferta no templo, e Jesus faz um comentário, mais uma vez, extremamente brilhante. E ele diz: se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, algum problema qualquer, você primeiro deixa a sua oferta aí, vai lá e reconcilia-te com o teu irmão. E depois você vem oferecer a sua oferta. Ou seja, primeiro você se liberta desses problemas, dessas amarras, dessas garras que você tem, e depois você vem aqui oferecer algo. Portanto, o primeiro passo seria perdoarmos. Estamos nos aproximando de um momento em que o cristianismo costuma comemorar a Páscoa e o sábado de Aleluia, né? Esse período da Sexta-feira Santa, o sábado de Aleluia e a Páscoa.
Felizmente hoje nós não temos mais uma brincadeira, entre aspas, que tínhamos há algum tempo, que era a brincadeira, entre aspas, de malhar o Judas. Porque tantos anos passados e ainda uma lembrança tão negativa desse nosso companheiro, que podemos discutir se falhou, se não falhou na sua missão, mas qual de nós ainda não falhou na sua missão? Qual de nós tem essa condição? Nós sabemos através da literatura espírita que após o desencarne de Jesus, o primeiro espírito a ser socorrido foi o de Judas. O primeiro. Por que será? Um espírito que estava angustiado e que tinha cometido, na opinião de alguns, na história da humanidade, um dos maiores equívocos da história da humanidade. Mas Jesus em nenhum momento o abandonou, muito pelo contrário, o perdoou, entendeu o seu erro. Então, a oportunidade foi dada a ele. Então, por que não darmos a oportunidade às outras pessoas? Por que não darmos a oportunidade a nós mesmos de nos perdoarmos das nossas falhas e aproveitarmos esse momento e ao invés de malhar o Judas literalmente, ou nos malhar, por que não um momento novo de renascimento, de recomeço para todos nós? É evidentemente que nós estamos falando de algo um tanto quanto difícil. Você deve estar pensando na pessoa que você tem algum problema, que você tem alguma desavença, como eu também já pensei e estou pensando. É claro que não é fácil, mas isso passa por uma questão de hábito, de exercício diário, que nem sempre começa com facilidade. Há alguns dias eu estive na casa da minha irmã e encontrei o meu sobrinho, ele usa óculos e tinha comprado uma lente. E veio muito empolgado, vamos dizer assim, falar comigo. Tio, comprei uma lente e tal, agora não vou usar mais óculos e quem me conhece há um tempo sabe que eu já estou nessa vida de lente há mais ou menos 35 anos. E quando ele me perguntou sobre como eram as coisas, disse, Caio, você vai precisar fazer um treinamento. Você vai se acostumar com isso. Ele falou, não, eu estava esperando o senhor vir aqui para o senhor me dar umas dicas, para o senhor me falar como é que faz. Ou se o senhor puder colocar a lente em mim. Falei, Caio, isso é um treinamento. Porque nós já sabíamos que ia ser complicado. E aí, claro, eu dei as dicas e ele ficou tentando, até que ele desanimou e falou, ó tio, hoje não dá mais. Eu vou deixar para amanhã. Eu disse, não, espere um pouquinho, depois você continua de novo. Tenta. A hora que você vê que realmente não dá mais, aí você tenta amanhã. E alguns dias se passaram e eu perguntei para ele disse, olha, tá difícil ainda. Mas nós sabemos que realmente é difícil, porque os primeiros passos normalmente são os mais doloridos. Mas depois nós vamos nos acalmando, vamos criando essa rotina dentro da nossa vida e vamos pegando um caminho mais tranquilo, de menos peso. Então o meu desejo a todos os senhores, e a mim também, é de que nós consigamos pegar um caminho mais leve, mais tranquilo, mais feliz para nós, para todos os nossos familiares, fazendo para isso o uso da ferramenta do perdão. Que todos nós consigamos perdoar os nossos desafetos, perdoar os nossos erros e nos livrar dessas amarras que muitas vezes ainda nos atrasam. Muito obrigado, meus queridos. Fiquem na paz do nosso Senhor.